Oi, amigos, como é que vocês estão? Hoje eu vou levar vocês para me acompanharem nessa semana um pouquinho caótica, que eu vou ter várias provas. Eu vou ter essa prova aí de pesquisa que eu estou estudando, mas eu também vou ter prova de políticas de saúde. E é um pouco caótico porque o que acontece? A gente teve greve, né, da Universidade Federal, da maioria delas, pelo menos, no ano passado. Então a gente tá tendo janeiro agora, né, pagando o pato, digamos assim, por tudo isso, porque simplesmente a gente tá finalizando todo o semestre em janeiro. Então, final de semestre, vocês já sabem, é uma correria danada e não poderia ser diferente agora, né? Então, eu tô iniciando aqui janeiro já com toda disposição aí para finalizar esse semestre, porque é muita prova, muita apresentação, muito trabalho. E hoje eu vou levar vocês para estudar comigo pesquisa. Por quê? Porque eu tinha prova de pesquisa na terça-feira da próxima semana. E, assim, é uma prova um pouco difícil, no sentido do assunto, do conteúdo ser um pouco meio que, entre aspas, fora da medicina, porque não envolve nada de questões meio que envolve mais questões técnicas, na verdade, de bioestatística, de estatística voltada à epidemiologia, e é uma área que eu confesso que eu não gosto muito. Então, não sei, eu não gosto muito dessa parte. Envolve muito cálculo, envolve muita lógica, envolve muito tudo. Então, é questão de inferência estatística, de distribuição ali de probabilidades, da questão de média, desvio padrão, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, desenhos de estudo epidemiológico, estudo de corte transversal, tudo isso que é aplicado, né, à epidemiologia, mas é importante para que a gente possa entender como é que a gente vai fazer pesquisa, né, porque é uma parte essencial também da nossa formação médica. Só que, sei lá, gente, eu particularmente não gosto. É uma coisa assim que eu não gosto, então eu tô meio que estudando aí uma maneira que eu não gosto. Mas, tipo, no final faz sentido, sabe? No final faz sentido. Você começa a entender, é isso que eu tenho que fazer, é esse cálculo que eu tenho que fazer. Mas eu não gosto muito, então, não sei. Mas tem que fazer, né, gente? Nem tudo que a gente vai fazer, nem tudo que a gente gosta, né, na vida. Então, não seria diferente na faculdade de medicina. E logo depois eu tive que ir para a faculdade porque eu tinha aula. Eu tinha aula de farmacologia e a gente estava estudando farmacogenética e tudo mais. E também teve aula de microbiologia. E vocês estão vendo esses lindos tubos de ensaio com várias bactérias e testes de glicose, de TNI e de tudo mais. Porque a gente precisa fazer em epidemiologia, não, em microbiologia, vários experimentos, assim, que faz parte da grade da faculdade, né? Então, é muito legal. Eu gosto muito das práticas de microbiologia porque são muito interessantes. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz técnico em química e é um pouquinho semelhante a isso, só que não com bactéria, com reações químicas mesmo. Então, eu gosto dessa parte de microbiologia. A gente tira um pouquinho do foco de todo o peso que tem que estudar de pesquisa. Oh, meu Deus, que matéria ruim. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Quando eu cheguei em casa, eu já fui direto, depois de tomar banho, de tudo mais, de comer, de descansar um pouquinho, eu já fui direto estudar e dar check no que eu tinha que fazer. Nesse caso, eu ainda tinha que ler o texto de políticas, que aí depois eu pensei, não, eu poderia estudar pesquisa. Aí eu fiz uma pequena alteração no cronograma, mas depois eu voltei atrás e realmente estudei o texto de políticas, porque eu não podia simplesmente negligenciar tudo, sabe? Esse post-it é muito legal que eu coloquei, eu peguei do livro do Caminho de São José Maria Escrivá, que é um livro de meditações, e eu amo esse livro de coração mesmo. Eu meio que peguei do meu namorado emprestado, então eu leio basicamente, eu tento ler todos os dias uma parte do caminho, porque são livros de meditações, e pra mim é muito legal quando eu pego alguma frase que eu me identifico, não me identifico, mas se aquela frase, sabe como aquela frase te puxa, te coloca, te instala na realidade? Geralmente é isso que o caminho faz comigo, e aí eu coloco ela geralmente em um lugar que eu possa ver, e nesse momento era
o meu planner, né? Então, que eu faço meu planejamento mensal não, semanal. Então, nada melhor do que ficar vendo a todo momento. Mas aí, no final das contas, né, eu mudei de ideia e realmente, além de ver, eu ia ver o texto de políticas, mas antes eu resolvi dar uma olhadinha em pesquisa, porque eu ainda estava um pouco de dúvida com relação a testes de hipótese. Sabe aquela questão, não sei se vocês já estudaram estatística, bioestatística, tudo mais, mas tem aquela questão de testes de hipótese alternativa, hipótese nula, de rejeitar, de não rejeitar a hipótese. Eu tava com um pouco de dúvida de valor de P, valor de significância, né, o alfa. Eu tava com um pouco de dúvida nisso, então eu fui simplesmente estudar novamente antes de ir para políticas, e antes de ir pro texto de políticas. E aí vocês estão vendo, eu pego esse resumo e aí eu vou explicando, eu vou tentando interagir com o texto da melhor maneira possível. Como assim interagir com o texto? Eu não simplesmente leio e faço grifos, eu interajo com o texto, eu faço relações na minha cabeça, eu pego aquele texto e penso, ah, entendi. Então é isso que você quer me dizer, e reexplico com as minhas palavras e faço perguntas para mim mesmo e respondo essas perguntas. E eu realmente vou criando correlações que façam sentido na prática, por exemplo, para que eu realmente possa reter aquele conteúdo e para que ele não fique um conteúdo solto, porque é muito comum a gente estar lendo algum texto e no final das contas a gente nem lembra o que a gente leu direito. Então eu acho que quando eu comecei a aplicar isso de realmente interagir com o texto, tudo fez mais sentido pra mim, porque é como se você realmente estivesse ali entrando e estudando algo meio palpável, sabe? Então eu faço essa técnica quando eu tenho que ler textos, e ler textos densos pra mim é muito interessante. Anatomia também, às vezes eu faço isso antes de ir pra parte prática da anatomia, que é basicamente de decorar as estruturas. A gente precisa ler pra entender cada uma daquelas estruturas. Eu também faço isso em anatomia. Enfim, aí eu já estava estudando a parte de políticas, a parte de políticas de saúde, né, que é texto sistemas de saúde. E a gente tem que estudar os métodos hospitalocêntrico, o método sanitarista, tudo isso. E eu faço alguns resumos não, eu tento fazer mapas mentais, né, nessas fichas mesmo, que são meio que cards, né, essas são com a gramatura maior e são tão meio durinhas, tipo um papel cartão, e aí eu faço nelas e pra mim dá muito certo, porque eu faço e depois simplesmente um mapa mental para sistematizar o que eu acabei de ler. Depois eu fui rezar o texto, que é uma parte que eu tento fazer também todos os dias, que faz parte da minha espiritualidade. Eu sou católica, pra quem não sabe. E logo depois eu fui dormir, graças a Deus, então eu aguentava mais, estava muito cansada. E no dia seguinte eu voltei, tava vendo ali como é que eu ia organizar o meu dia. Então aí eu tava fazendo meu momento de planejamento, que é um momento, assim, muito importante pra mim, porque, gente, sem um planejamento, eu não sei o que eu faço direito, entendeu? Então, um planejamento é essencial pra mim, essencial mesmo. Mas depois que eu terminei esse planejamento, que eu vi o que eu tinha que fazer no dia, eu fui estudar políticas. Políticas não, desculpa, gente, pesquisa, porque pra mim, políticas e pesquisa, tudo começa com P, eu me confundo muito. E às vezes eu tô falando de pesquisa e eu falo políticas, as pessoas não entendem. Você quer dizer pesquisa? Eu falei, é verdade, é exatamente isso. Mas, enfim, eu fui estudar pesquisa, ainda continuando na parte de inferência estatística, que é muito chato, mas deu certo. Aqui tá o material que eu tô usando, é um material de um resumo de uma menina lá da sala. E, gente, sem dúvida, de longe, esse daqui o inferência estatística tá sendo o assunto mais difícil de ser estudado agora, porque envolve teste de hipótese, de rejeição, da hipótese verdadeira, hipótese alternativa, tudo mais. E, tipo, pra mim tá sendo muito difícil. Minhas interrogações. Realmente não tá sendo tranquilo de estudar isso daqui. Tanto que agora eu vou tentar procurar no YouTube. Eu li todo o material, mas eu vou tentar procurar no YouTube alguma coisa que me indique como eu devo estudar, e uma aula mesmo, uma videoaula sobre isso. Aqui tá o ambiente virtual de microbiologia, que é outra matéria que eu tenho.
Mas agora eu vou continuar estudando pesquisa. Depois eu tentei ver uma aula no YouTube, eu vi uma aula completa no YouTube sobre inferência estatística para tentar clarear mais a minha mente e deu certo, no final eu entendi. Depois eu pedi ajuda de alguns colegas que sabem muito de pesquisa, assim, tipo, muito. Eles estão fazendo iniciação científica na Fiocruz, inclusive. Muito obrigada, Matheus Trabuco, por ter me ajudado e eu entendi tudo de inferência estatística, graças a Deus. E esse foi o esse vlog dessa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal, também deixar o curtir porque ajuda muito. E até o próximo vlog, meus queridos. Um beijo, tchau!